Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois que a Zeynep está no seu quarto ali muito, mas muito pensativa, e nesse exato momento é quando ela vai ser surpreendida com alguém catucando a porta do quarto dela ali, tentando entrar de todo jeito, sendo que ela já fechou a porta. Então ela escuta a voz do Khan ordenando ela para que ela abra essa porta. Ela em seguida logo questiona, perguntando o que é que ele quer, e ele responde para ela para que ela abra essa porta agora mesmo. Ela responde que não vai abrir porque ele vai dormir. Ele responde também para ela do outro lado ali da porta que ele não perguntou isso a ela se ela vai ou não dormir, apenas ele disse que abre essa porta agora mesmo. Ela já vai logo se agoniando, se levanta, diz a ele que quer que seja lá o que for que ele queira falar com ela, no dia seguinte eles possam conversar, porque ela não quer de forma nenhuma ele no quarto dela a essa hora. Ele questiona ela perguntando: como assim você não quer? Continua catucando a porta ali, dizendo a ela que abra agora mesmo. Então ela tem uma ideia, vai lá no seu criado mudo, tira o berro, arma ali e coloca embaixo do travesseiro, dizendo a ele que já falou para ele que não quer falar com ele a essa hora. Ele continua insistindo ali, mandando ela abrir a porta, e ela continua dizendo que não vai abrir, e pergunta se ele não consegue de uma vez por todas entender isso. Ele fica dando sabugada na porta ali o tempo todo, dizendo a ela que já disse e vai falar pela última vez que ela abre essa porta, e ela pede ele que, por favor, que já falou para ele que ele saia daqui. Então é aí que ele perde a paciência, não pede mais e começa a sabugar a porta ali para que a porta ela abra. Então ela começa a ficar muito apreensiva, até que ele dá uma sapecada na porta lá e a porta abre. Ele fica encarando ela também encarando ele, e logo depois ela questiona ele o que é que ele está pensando ali que está fazendo. Ele vai se aproximando aos poucos dela, dizendo que ela não entende de fato ali nada de gentileza, né? Ela não entende nada disso. Ela começa a dar uma sapecadazinha nele ali, dizendo a ele que ele saia do quarto dela agora mesmo. Como que ele se atreve a entrar no quarto dela assim? Tenta sair, mas ele segura ela revoltado. Ele questiona ela quem ela pensa que é para ficar mandando ele sair ali do quarto, porque ela é sim a esposa dele, ela é a sua esposa. Pega nela ali e joga ela em cima da cama feito um saco de batata. Ela se revolta, se levanta com o dedão apontado para ele, dizendo que ela não pertence a ele e que não é dele apenas por conta que assinou um contrato, e pergunta se ele entendeu isso. Ele não quer nem saber, empurra ela na cama e diz: nós vamos saber agora mesmo se você é ou não a minha esposa. Depois vai saindo aos poucos para fechar a porta, e ela, por sua vez, o que é que ela faz? Já coloca a mão ali por debaixo do travesseiro, pega o berro e fica pronta ali para resolver a situação de uma vez por todas, caso ele chegue a tocar nela. Ele, quando chega próximo da porta ali, acreditando mesmo que vai conseguir finalizar ali tudo que está em sua mente, é aí que o Ferhat chama por ele. Ele respira fundo ali, mas questiona o que é que ele quer. O Ferhat então responde para ele que o pai dele quer ver ele. O Khan questiona ele perguntando então o que foi que aconteceu. Ele responde que é sobre os depósitos, tem um grande problema. Então o Khan respira fundo ali, revoltado, e diz a ele que está bom, então ele já vai. Ele volta, chega perto da Zeynep, que já tá com os olhos cheios de lágrima ali, e ele diz pra ela que sorte sua, que eu vou ter que ir. Abre os braços dizendo pra ela, mas nem se preocupe, porque a gente tem todo o tempo do mundo. Ela fica ali com os olhos cheios de lágrima, ele dizendo a ela que ela nem precisa se preocupar. Depois vai embora, chega na porta, olha novamente e depois fecha, e deixa ela muito amargurada e sem saber o que fazer. Logo depois, quando ele chega na sala, já questiona o Ferhat ali o que é que tem os depósitos, qual é o problema. Então ele responde que o Kezenv ligou e fala que a polícia invadiu todos os depósitos e pegaram todo o dinheiro que a gente recuperou lá do Halil Ibrahim. O Khan já começa a ficar revoltado, pergunta a ele como assim, como que eles sabiam desses depósitos. O Skinder vem se aproximando, dizendo que isso aí é um grande problema, mas que explicar para o Sr. Seref, isso aí vai ser um problema maior ainda.
O Khan logo questiona o porquê que eles têm que explicar ali, que o Kazemfre ele vai lá ele mesmo e explique. Eles ficam em silêncio e o Khan continua dizendo que a gente nem sabia direito onde que esse dinheiro aí estava. O Skinder pergunta onde o Kazemfre está nesse exato momento. O Ferhat responde que ainda tem um lugar que eles não conseguiram mexer e que ele, o Kazemfre, disse que ia tirar todo o dinheiro de lá antes que a polícia chegasse. Então o Skinder diz que ele ligue agora imediatamente para ele e diga que não vá porque isso é uma armadilha, porque vão pegar ele. Logo depois que o Halil Ibrahim ele se organizou ali para fazer uma reunião com todos os seus que ele acredita ser ali seus aliados, então é nesse momento quando o Fricates diz que todas as pessoas que acreditavam que não ia conseguir ali ter essa reunião, todos estão juntos ali agora e pede para que o Halil Ibrahim ele fale tudo o que ele quer falar agora. O Halil Ibrahim diz que sim, só que a Zeynep é a única pessoa ali que se sacrificou por todos eles ali, ela não está naquele lugar e quer deixar bem claro que a Zeynep ela é a pessoa mais importante de que todos eles ali para ele. Ele continua falando que ao ver ali nenhum deles ali estão feridos, então ele quer deixar bem claro que ele não quer nem saber quem fez o que e com quem e pergunta se todos eles entenderam. A Nadine diz que sim, que ele está totalmente correto logo depois de dizer que a filha dela fez tudo isso por todos eles ali, mas aconteceu muitas coisas e pergunta e agora o que é que a gente vai fazer? Deixar tudo isso acontecer naturalmente e ignorar tudo? O Halil Ibrahim diz que ou eles se formam ali novamente a ser uma família de novo ou vão cair todos eles e ser todos eles destruídos. Então a Neige já começa a soltar as piadinhas dela dizendo que eles não vieram ali de forma nenhuma porque estão preocupados de ficar um contra os outros. Ela continua dizendo que o Halil Ibrahim ameaçou todos eles ali que iam mandar todos para a cidade de pé junto, então foi justamente que isso que ela quer saber em quem ele vai descontar a dor dele. Só foi por causa disso aí que eles vieram. Ele diz que sim, que sabe muito bem que ele vai descontar, que vai ser no Kazemfre, no Skinder, no Serhef e também no Khan. Eles ficam em silêncio, apenas lhe ouvindo, e o Halil Ibrahim dá um ultimato dizendo que ele vai considerar ali seus inimigos também e aliado de todos eles lá, quem não fizer exatamente tudo o que ele mandar. Eles ficam em silêncio, mas com adrenalina muito grande, e o Halil Ibrahim continua dizendo que ele não vai ter piedade de ninguém. O Halil Ibrahim logo depois fala que vai dizer tudo o que eles querem ouvir e ele começa a dizer que o Metat ele ama ali a Ice. O Fricat fica calado olhando para ele e o Halil Ibrahim pergunta se por acaso ele e o Fricat quer que ele e o Skinder fique usando ali a mãe dos filhos dele. Fricat responde que não, que é claro que não, e o Halil Ibrahim diz ele que pois então se houver ali alguma coisa entre o Metat e a Ice ali, ele não vai ficar incomodado, não é? O Fricat novamente olha para ele fica até meio encabulado ali, mas querendo até sorrir, mas o Fricat responde que não, que é claro que não, mas o que é que a Ice tem a ver com tudo isso? O Halil Ibrahim então responde que eles estão tentando de tudo ali para atingir a gente aqui com nossas mulheres, seja elas ex, seja nossas mães, nossas irmãs. O Halil Ibrahim diz que isso aí já não importa mais, porque na realidade se eles sabiam ali que enquanto eles mandam o Yavuz vir ali falar com ele e o Skinder fica mandando aquele sobrinho dele lá, o Ferhat ali, ficar tentando a todo tempo ali seduzir a Leila. O Yavuz agora começa a se agoniar, pergunta ao Halil Ibrahim como é, quem foi que disse isso. A Leila responde que o Halil Ibrahim ele de fato está falando toda a verdade e que no começo ela nem percebeu, só que quando foi depois ela começou a entender tudo porque ele sim está interessado nela. O Yavuz começa a ficar revoltado, pergunta do que ela está falando e o porquê que ela não contou tudo isso para ele. Logo depois fica todo mundo em silêncio ali e a Neges ela diz, certo, tá tudo bem, já que o meu plano ali falhou com o Skinder, pede para que o Halil Ibrahim diga o que é que eles vão fazer. Então o Halil Ibrahim já vai logo dizendo que o casamento entre o Fricat e a Dama vai continuar e a Elif diz que como assim, porque essa mulher deu um pipoco ali no Solta. Ele diz que sim, só que os dois irmãos da Zeynep também atiraram nele ali, só que mesmo assim ele não desistiu de lutar por ela.
Ele continua dizendo que não está dizendo de forma nenhuma que todos eles precisam ali se amar, mas que sim, eles vão ter que fazer tudo o que ele mandar. Ele olha para Dumbledore e diz que sim, que é lógico, que é claro se ela, a Dumbledore, também quiser esse casamento. O Fricat olha meio desconfiado para ela e ela diz que sim, que bem, é lógico que eu quero. Eu sei que depois de muita conversa aí, eles vão ter uma conversa muito longa e o Alel Ibrahim diz que ele também quer deixar bem claro que se for o caso até ele, o Fricat dirá que vai estar do lado dos Kinder. O Fricat olha pra ele meio desconfiado, mas diz pra ele que o Skinded de forma nenhuma vai acreditar nisso. O Alel Ibrahim então começa a explicar pra ele que no dia que ele deu uma aliança pra Zeynep, ele mesmo ali permitiu que ela, Zeynep, se casasse com o Khan, não é? Ele fica calado e o Alel Ibrahim continua dizendo que pra eles ali naquele momento, eles dois, ele e o Fricat e o Alel Ibrahim, eles se tornaram inimigos. O Alel Ibrahim diz que quando ela, a Leila, for visitar lá a Zeynep, ela mesma vai contar tudo isso lá pra Gamzee. Ela balança a cabeça, concordando com ele, afirmando que sim, que fará tudo o que ele disser, e o Fricat diz que está bem, então digamos que a gente faça tudo isso que você está mandando, o que é que você vai fazer? Então o Alel Ibrahim consegue nos olhar ali revoltado, diz pra ele que se eles fizerem tudo o que ele está mandando, eles vão ver do que ele é capaz. Ele fica calado, apenas olhando para o Alel Ibrahim, e o Alel Ibrahim diz que eles vão ver agora do que ele é capaz, porque ele vai atingir todos eles lá aonde eles menos esperam.